Olá, boa noite. Revista do Esporte debate no ar para falar do Brasileirão, que no final de semana foi só dos São Paulinos, mas que a partir de amanhã estará de volta. Como estará de volta a campo a seleção brasileira para fazer o último amistoso antes da Copa do Mundo, diante da Tunísia em Paris. O Revista também trará os principais fatos do universo esportivo e foram muitos. Vamos ver quem é que ficou mais perto da grande decisão da Copa Paulista, depois dos jogos de ida das semifinais. Tudo isso interpretado, analisado por eles, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Muito boa noite, meus amigos. Começo perguntando o seguinte para vocês: teremos um Brasileirão antes e um depois da Copa FIFA, da data FIFA, Mauro e Arnaldo? Acho que não vai mudar muito, não. Não, né? Mesmo que diminua a diferença aí do Palmeiras para os times que vêm logo a seguir, na ordem Inter e Fluminense, mesmo que o Palmeiras venha a ser derrotado, os dois vençam, a distância vai continuar boa, né? Seriam 5 pontos para o Internacional. Então, acho que não muda, não. Acho que é o mesmo ritmo. Mas, é claro, acho que ainda tem uma possibilidade. Pode haver um passo aí de um dos dois, ou dos dois, se aproximando se o Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras, o que também hoje não é o mais provável, né? O Atlético não tem retrospecto para assustar ninguém hoje em dia, por incrível que pareça, o atual campeão. Mas o Palmeiras tem desfalques, tem problemas, de repente esse jogo fica um jogo mais equilibrado, mais imprevisível, mas não acho que vai mudar a cara do campeonato. Isso aí seriam necessárias mais algumas rodadas. Forcei, né, Arnaldo Ribeiro? Não, acho que... Era só para começar. Se você analisar a próxima rodada, é possível que a gente tenha uma pequena mudança de cenário. De fato, como o Mauro falou, é uma rodada desfavorável ao Palmeiras. Mas vale lembrar que são 4 rodadas agora sequenciais do Brasileiro até a parada da Copa do Brasil, né? Flamengo e Corinthians, naquele meio de semana que está todo mundo esperando. Então, para ter uma nova perspectiva de campeonato, nessas 4 rodadas... Tinha que acontecer muita coisa. Tem que acontecer bastante coisa. Não basta ser em uma só, né? Bom, o seguinte, a 28ª rodada do Brasileirão começou a ser disputada ontem com o solitário São Paulo e Avaí no Morumbi. A rodada seguirá a partir de amanhã. Solitário no que diz respeito a não ter tido a companhia de outros jogos, né? Porque o Morumba recebeu mais de 36 mil pessoas, a gente vai ver aí. São Paulo jogou bem, fez um 4-0 e vai com moral para a decisão da Copa Sul-Americana no próximo sábado. É ou não é, Arnaldo Ribeiro? O jogo depois do São Paulo ter feito 1-0 ficou meio xoxo, hein? Não, depois do 3-0, né, Vadir? Acho que o primeiro tempo do São Paulo foi bom. Teve gol de bola parada aí do Diego Costa, depois os gols do Luciano e do Patrick, um gol muito bonito, por sinal. Foi digamos, um aperitivo, porque o Rogério decidiu lançar a campo a equipe que deve jogar contra o Del Valle no sábado, embora ele ainda na entrevista tenha despistado um pouquinho. Um esquema mais ofensivo, com o Luciano, Patrick e Caleri. O Patrick faz esse golaço aí, com 2 laterais mais experientes, Rafinha e Reinaldo. Em tese, é o time que vai começar jogando no sábado contra o Del Valle. E saiu sem nenhuma lesão, saiu mais distante da zona de rebaixamento. E de fato, jogadores voltando também. Alguns jogadores voltando e, de fato, preparado para sábado. Tem um dado incrível, foi a 2ª vitória seguida do São Paulo nesse Brasileirão. Primeira vez que isso acontece. Aliás, esse é o 4º gol do Éder. O São Paulo não vencia 2 jogos seguidos em campeonatos brasileiros há 400 dias. Você tem uma ideia de como vem o São Paulo em campeonatos brasileiros. O Rogério não tinha 2 vitórias seguidas em campeonatos brasileiros desde que voltou a trabalhar no São Paulo. E olha, vamos combinar, né? Não é tão difícil assim. Eu confesso pra você que eu tava por fora disso aí. Eu fiquei Sabe surpreso agora. Porque o time do Rogério vem sendo muito frágil fora de casa. Como venceu fora de casa antes contra o Ceará, aí confirmou com o Avaí. Em casa, o São Paulo tem sido mais forte. E agora dá, de fato, uma respirada e pode se concentrar só no sábado, uma semana de preparação. E acho que essa semana, assim como tem o Flamengo, desde maio não tinha São Paulo e Flamengo, uma semana de trabalho, de treino, ela fez diferença no jogo com o Avaí, no aspecto físico, no aspecto de jogadas e tudo mais. Completo, Mauro, perguntando para você o seguinte: você fosse torcedor do São Paulo, eu não vou perguntar se você estaria, agora você deveria estar animado com essa decisão diante do Del Valle? Eu acho que o torcedor de São Paulo tem que estar animado e esperançoso, mas também consciente de que deve ser um jogo bem difícil, né? Tem tudo para ser um jogo bem complicado. E a responsabilidade maior me parece que é de São Paulo pelo contexto, né? Um time maior, clube maior, há mais tempo sem frequentar decisões aqui no continente. O Del Valle, ao contrário, fez uma final de Copa Libertadores e ganhou depois, né? Fez a final e ganhou
uma Sul-Americana, e também em situação muito semelhante àquela que a gente deve ver no sábado, que é a torcida do São Paulo dominando o estádio, e o Del Valle com meia dúzia ali torcendo por ele. O Colón também, lá no Paraguai, há 3 anos, também tinha lá o estádio lotado, e o Del Valle ganhou, e ganhou bem, o time argentino. Então, tem tudo para ser um jogo difícil. Acho que vai ser um jogo bem complicado, a responsabilidade de São Paulo é muito grande. O título vale muito, vale dinheiro, vale autoestima, uma taça para a torcida, vaga na Libertadores, fechar o ano, né, com viés aí de alta. Que aí, ficando aí em qualquer posição do brasileiro, se for campeão no sábado, qualquer posição longe do rebaixamento, isso me parece que está encaminhado, ninguém vai ligar. Ficou em 13º, tá bom, tudo bem, problema nenhum. Ganhou a Sul-Americana, vai para a Libertadores, vai entrar dinheiro em caixa, aí você projeta também um ano melhor. A Libertadores tem esse outro aspecto. Você vai negociar com o patrocinador num outro patamar, você vai discutir, você vai ter receitas de televisão, você pode trabalhar bem ali a venda de ingressos para 3 jogos em casa, com público, né? A Libertadores na fase de grupos, passando a outra fase, novos jogos com casa cheia. Então, é grana que entra também, e isso viabiliza até, de repente, reforçar um pouco a equipe aqui e ali. Bom, Copa Paulista, como promessa é dívida, vamos mostrar para vocês quem é que ficou mais perto do título depois dos jogos de ida. Na verdade, quem ficou mais perto foi o São Caetano, que ontem, com o mando, fez 1-0 no 15 de Piracicaba, mas vai ter de ao menos empatar na volta em Piracicaba para garantir realmente o lugar na final. E no sábado, a Portuguesa recebeu o Marília no Canindé e arrancou um daqueles empates que acabam tendo gosto de vitória, porque perdia por 2-1 até os momentos finais da partida. A gente vai ver os gols. Daniel Costa faz o lançamento. Bruno Leonardo subiu, não, de cabeça, Shazam! Gol! É da Lusa! Faz a rede balançar no Canindé. E agora o Madalena vai jogar de novo na área. Olha lá, levantou, passou, teve o toque. Olha só o toque do Bosco! Shazam! A arbitragem está marcando impedimento, o Bosco está se lamentando. O VAR deve estar checando, já vai sinalizar para o árbitro. Confirmado o gol! Gol de empate do Marília! Levantamento do Denis Leite na área, tirou para o toque no meio, olha o gol, olha o gol! Gol! O jogo pro Marília. Tá recuperado, vai levantar essa bola na área. Lançou, Passarelli ficou, toque de cabeça. Caiu Mancha. Gol! Caiu Mancha. É o empate da Portuguesa nos acréscimos. Pois é, eu conversava com o Arnaldo, até falei de quem ficou mais perto, eu sou o Caetano, mas não tão perto assim, tudo em aberto, né? O Marília realmente tem um bom time. Quem viu esse jogo com a Portuguesa, viu que a Portuguesa vai ter trabalho na volta. Empatou em casa no último instante, mas o time do Marília é bem forte. As 2 semifinais estão abertas, porque o 15 em casa também é forte, né? Bom, o Revista vai te levar agora para um giro por alguns dos principais fatos esportivos do final de semana. Tem vôlei, o Brasileirão Feminino e tem um título muito especial para o esporte brasileiro. Logo de cara a gente vai ver. No Egito, o Brasil ficou com o título do primeiro campeonato mundial de handebol sobre cadeira de rodas. Na disputa pelo ouro, o time verde e amarelo venceu o país anfitrião 2-1. O quarteto brasileiro terminou a competição invicto após 6 partidas e o pódio foi completado pela seleção da Eslovênia. Da África para a Europa, onde em mais uma performance magistral em Berlim, o queniano Eliud Kipchoge quebrou o próprio recorde e marcou o melhor tempo do mundo na maratona. Completou o percurso em 2 horas, 1 minuto e 9 segundos. No feminino, a vitória ficou com a etíope Tigiste Assefa, que marcou o 3º melhor tempo da história, 2 horas, 15 minutos, 37 segundos. Ainda no continente europeu, mais precisamente na França, a ginástica artística brasileira fez bonito e conquistou 3 medalhas na etapa de Paris. Uma prata com Rebeca Andrade nas barras assimétricas e um ouro e uma prata com Caio Souza nas barras paralelas e no salto. Da Europa para o Brasil, onde também teve recorde, foi na Neoquímica Arena, na vitória do Corinthians sobre o Internacional por 4-1, que deu ao Timão o tricampeonato brasileiro de futebol, seguido, hein? O 4º do clube. Nas arquibancadas, mais de 41 mil pessoas, um recorde continental de público em decisão do feminino.
Jaqueline, Diane, Vicky Albuquerque e Jennifer fizeram os gols do Timão, que disputou nada menos do que a 6ª final consecutiva do Nacional. E o Mônica não é brincadeira! É sangue no olho! Ainda no futebol, a Arena Corintiana viveu o êxtase da conquista feminina no sábado e no domingo quem fez a festa lá foram os jogadores do Palmeiras, que com este gol do menino prodígio Hendrick, conquistaram pela 2ª vez o Campeonato Brasileiro Sub-20. Ao apito final, infelizmente, houve um princípio de confusão. Agora, o voleibol, que iniciou a temporada com a decisão da Supercopa de Vôlei Masculino. O duelo decisivo foi no ginásio Geraldão, no Recife, onde o campeão da Copa do Brasil, o Minas, não foi páreo para o campeão da Superliga, o Cruzeiro. Consistente na defesa e no ataque, o time celeste venceu 3-0 e ficou com a taça, a 5ª do torneio. Bom, completando o vôlei, tivemos também o Mundial de Vôlei Feminino, né? Hoje o Brasil fez 3-0 na Argentina, jogou melhor do que na estreia. A tenista Bia Haddad também voltando ao 15º lugar do ranking, a melhor posição de uma brasileira na história. Bacana, Arnaldo e Mauro, o momento do futebol feminino. E o Hendrick ali realmente que dá um trabalho danado. É a primeira vez, eu acho que, se não me engano, tem um time que ganha a Copa São Paulo e o Sub-20, né? Com a marca dele, né? Nos 2 torneios, nas 2 conquistas, né? A grande dúvida é se ele no Sub-20, sendo Sub-17, faria a diferença. No Sub-20 ele faz a diferença, já está provado. Agora, possivelmente, aos poucos, ele seja lançado no time principal, né? Não sei se nesse jogo com o Atlético, porque tem muito desfalque, mas talvez se o Palmeiras garantir o título com rodadas de antecedência no Brasileirão, ele já possa fazer parte do grupo principal, porque ele é diferente. Quer falar, Mauro? Só não... Eu acho que só não se empolgar demais, né? A questão é deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? Sem queimar etapas, né? Porque quando ele jogar no profissional, é sempre bom lembrar, a expectativa em cima dele vai ser muito maior do que em cima de qualquer outro jogador. É verdade. Até mais velho do que ele. A proporção até é bem lembrado mesmo. Pega um de 18 anos lá, 19 anos, a expectativa é desse tamanho. Põe o Hendrick com 16, é muito maior. É verdade. Então, se alguma coisa não vai bem, né? Então tem que trabalhar bem isso para o garoto não digo não se queimar, mas para que o processo seja feito da melhor forma possível. Bom, e vamos falar da seleção brasileira, que amanhã à tarde faz amistoso contra a Tunísia. Faz tempo que a escalação do time brasileiro é assunto, ou se faz, hein? Antes de falar a respeito, vamos ouvir o técnico Tite discorrer sobre usar ou não usar no jogo de amanhã o atacante Pedro do Flamengo. É a ideia, okay? Mas independentemente, eu já tenho o diagnóstico de Pedro. Eu já sei o que o Pedro pode dar. Ele já esteve na seleção brasileira, para quem não está lembrando. Ele já jogou na seleção brasileira. Ele já teve atuação, já treinou conosco, já machucou e teve que voltar. Então eu sei o que o Pedro pode. Não vai ser só esse jogo que vai determinar uma característica específica em relação a ele. Que disse a intuição, Mauro César? Vai usar um pouquinho só para falar que não usou? Porque ele não tem dessa não, né? Com o Danilo levou, não usou e pronto. Né? É o que parece, mas assim, eu acho um contrassenso, porque assim, o Pedro, ele é o quê? Ele é um jogador de uma característica diferente dos outros, né, atacantes, exceção do Matheus Cunha, que é convocado justamente porque vive um grande momento, e o fato de ele ter sido chamado lá atrás, na minha opinião, não tem a menor... ligação. Não tem ligação com o momento, porque o momento é melhor. O Pedro hoje joga mais do que jogava antes. Ele não era bom no jogo aéreo, tem feito gols de cabeça. Ele melhorou o trabalho de pivô dele, ele acrescentou alguns elementos ao jogo dele que ele não tinha nesse mesmo nível que ele apresenta hoje. E tê-lo ao lado do Neymar, ou eventualmente do Vinícius, ou do Antony, ou do Paquetá, ou do Rafinha, ou dos demais jogadores da seleção, seria importante para ver como ele vai funcionar numa situação de jogo que ele precise do rapaz. Acho que pelo menos... Aí ele dizer que já sabe mais ou menos, já tem um diagnóstico. Então não precisa convocar ninguém. É verdade, então deixa então o futebol brasileiro em paz, não chama ninguém, chama só na Copa. Né? Chama só os caras lá de fora, que lá a data FIFA para. Parou dessa vez. Mas parou numas, né? Porque terça-feira joga, na quarta tem brasileiro. Então os caras não vão conseguir chegar para jogar. Então as equipes jogarão desfalcadas, mesmo com essa parada do Campeonato Brasileiro no final de semana, na verdade. Que se fosse parar como na Europa, pararia no final de semana e no meio de semana. E só voltaria no domingo. Perfeito. Né? Para que os jogadores possam ser verdadeira reintegrados. parada. Exato. Hoje, inclusive, estava vendo lá, o Stone se machucou também, né? Que é do Manchester City. Enfim, todo mundo reclama, né? Porque é muita contusão, muito problema, muito desfalque, mesmo para quem te para na data FIFA. Então, eu acho assim, então por que convoca?
Você já sabe o que o cara vai fazer, então vale para o Pedro, vale para qualquer um. Verdade. Eu não entendi essa. Isso é estranho. Se quiser falar do Pedro, fale também. Eu vou pedir só para dar uma piscada aqui na enquete que a gente deixou durante a tarde, que era perguntando para as pessoas se elas queriam ou não o Vini Júnior como titular. A gente vai ver aí de cada 10, praticamente 9 querem ver Vinícius Júnior entre os 11. E você, Arnaldo Ribeiro, se quiser, faça essa costura com o Pedro também. Porque, guardando as proporções, são situações semelhantes. São essas justificativas que o Tite vai ter que dar. O resto do time, se ele quiser trocar o Danilo pelo Éder Militão... Aliás, enquanto você fala, com a sua licença, eu vou pedir para ele rodar nas imagens que a gente tem da preparação brasileira. Sim, se ele quiser trocar o Éder Militão pelo Danilo, dar chance para o Everton no gol no lugar do Alisson, trocar o lateral esquerdo, ninguém vai prestar muita atenção. O que a opinião pública e o torcedor está prestando atenção hoje na novidade, o Pedro, que atua no Brasil, no clube mais popular do país. E na cabeça do Tite, sabendo como o Tite pensa, é o seguinte: tem uma vaga para Pedro e Matheus Cunha. No primeiro amistoso, o Matheus Cunha entrou no lugar do Richarlison. Agora vai ser o Pedro a entrar no lugar do Richarlison. E o Richarlison está... É bom que o torcedor saiba. Se acostume. O Richarlison está à frente do Pedro e do Matheus Cunha, mas muito à frente, na preferência do Tite. Aí nós vamos chegar no Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não é titular absoluto do Tite. Nunca foi. À frente do Vinícius Júnior estão Casemiro, outra posição. Mas você então não acha que deveria ser? Não, eu acho que deveria. Na cabeça do Tite não é bom que o torcedor saiba. E é bom que o Tite saiba um negócio que eu vou tentar explicar para ele desse lado daqui do balcão. Então eu sei que na cabeça do Tite o Casemiro é titular, o Paquetá é titular, o Rafinha é titular, ou o Antony no lado direito, e o Neymar... é mais do que titular. O Tite continua querendo escalar o Neymar no lugar onde o Neymar se sente mais confortável. E aí sobra uma posição para o Richarlison ou para o Vinícius Júnior. O Tite já deu mostras de que prefere jogar com um atacante mais de área, até para o Neymar jogar mais ou menos como joga no Paris Saint-Germain, e não de falso 9. Então o Vinícius Júnior está disputando uma vaga na prática com o Richarlison. E o Tite tem que entender o seguinte: o Vinícius Júnior não é mais um jogador qualquer, literalmente. Ele não é mais um da convocação. Ele é um ídolo mundial. Ele tem hoje, não digo que o protagonismo do Neymar, mas perto. Coisa que o Neymar nunca... fase também, né? Então, o cara decidiu a Champions League e joga no melhor time do mundo. E ele é um ídolo no Brasil e no mundo. O Tite vai ser... Sabe o que vai acontecer no amistoso amanhã, Bladir? A primeira coisa, os caras vão enquadrar o Vinícius Júnior no banco. E vai estar narrador daqui, da Europa, e comentarista falando como que o melhor jogador do Real Madrid, um dos melhores, não joga na seleção brasileira. Isso, independentemente dos critérios, das convicções do Tite, vai estar na mesa de discussão. Agora e antes da Copa do Mundo. Sobretudo antes da Copa do Mundo. Então, que ele saiba disso ao menos. Se ele for apostar nas convicções dele e, por exemplo, colocar o Vinícius no banco do Richarlison e do Fred, com o Paquetá jogando no lado esquerdo, como vai ser contra a Tunísia, ele vai ouvir um pouco. Vai ouvir. E não é de mim, não. É de todo mundo. Bom, o Revista do Esporte fica lá no YouTube depois, né? Programa na íntegra. Vamos mandar um link pro Tite para ele ficar sabendo. Bom, os adversários. A Liga das Nações, o UEFA, terá amanhã a última rodada da fase de grupos pela Liga A. Holanda e Croácia se classificaram para a fase semifinal ontem. Hoje foi a vez da Itália com vitória sobre a Hungria. Além dos gols dessa partida, vamos ver também como saíram duas seleções que vão enfrentar o Brasil na Copa do Catar, Suíça e Sérvia. A Itália viajou até Budapeste para enfrentar a Hungria em jogo válido pelo Grupo 3 da Liga A. Giacomo Raspadori colocou a Azzurra na frente ainda na primeira etapa. Federico Di Marco fez o segundo dos italianos e selou a classificação do país para as semifinais. 2-0. A Itália terminou a fase de grupos na liderança com 11 pontos, um a mais do que a Hungria. Os adversários europeus do Brasil na Copa do Mundo estiveram em campo no último sábado. Pela Liga A, no Grupo 2, a Suíça venceu a Espanha em Zaragoza, 2-1. O zagueiro Akanji abriu o placar de cabeça para a seleção visitante. O empate da Espanha veio com Jordi Alba. Minutos depois, Embolo marcou o gol da vitória para os suíços, que ocupam a terceira colocação na chave. Derrotada pela primeira vez no torneio, a Espanha está em segundo lugar.
Na Liga B, a vice-líder do Grupo 4, a Sérvia, recebeu agora a lanterna Suécia na capital, Belgrado. Clayson colocou os nórdicos na frente. Mas a estrela do jovem Mitrovic brilhou mais forte. O atacante do Fulham marcou 3 vezes seguidas e encaminhou a vitória dos sérvios. Lukic fechou a goleada no estádio Maracanã, 4-1. Bom, estavam falando aqui, além do nosso goleador aí, o Vlahovic, e no caso do Shaqiri também. O Shaqiri na Suíça me causa estranheza um pouco, porque fez um negócio, veio o Bayern de Munique, Internacional, e Liverpool está nos Estados Unidos jogando. Agora já está uma fase... Mas está jogando ainda, né? Tá. Mas assim, o Brasil vai enfrentar a Sérvia na Copa do Mundo, e assim, 2 centroavantes que são dos melhores hoje no futebol europeu. Embora jogue no time pequeno, do Fulham, o Mitrovic, ele é muito físico, ele é muito goleador, te viu ali. E o outro é o Vlahovic, que custou 70 milhões de euros à Juventus quando foi contratado junto à Fiorentina. E que foi... né? 22, né, irmão? Tem 22, 23 anos, e ele jogava, ele e o Pedro, né? Aí o Pedro não jogava mais ele, e o Pedro acabou emprestado ao Flamengo e depois comprado. E a Fiorentina depois o vendeu por essa pequena fortuna aí para a Juventus. São 2 atacantes, geralmente não jogam juntos, né? Mas, assim, vai dar trabalho, vai ser um duelo interessante para a defesa do Brasil aí, enfrentar esses caras. O Arnaldo, vou mudar então, vou perguntar para você, a gente falou da rodada do Brasileirão, começou com o São Paulo, amanhã a gente vai ter o Santos recebendo na Vila Belmiro o Atlético Paranaense. Se quiser fazer algum outro destaque da rodada também, no Palmeiras a gente já falou um pouquinho, o Flamengo jogando com Fortaleza fora também. O Flamengo muito desfalcado, né, pela data FIFA, um jogo bem complicado, mas acho que as atenções são para os adversários do Palmeiras, né, Vladir? Porque os 2 principais na tabela, o Internacional... Joga com o Bragantino, né? Joga o Bragantino em casa e o Fluminense joga com o Juventude e Lanterna em casa. Então, como disse o Mauro no início, a tendência é que a diferença do Palmeiras para o segundo e para o terceiro colocado diminua. É uma rodada desfavorável ao Palmeiras pelos desfalques e pelo adversário, mesmo que o Galo não esteja em grande momento. E vale lembrar que na próxima, na rodada do final de semana, vai ficar tudo colado agora. O Palmeiras também joga fora com o Botafogo e o Internacional, principal perseguidor, joga em casa de novo. Então, eu acho que se o Internacional tem alguma pretensão no campeonato, ele tem que descontar nessas 2 próximas rodadas uma diferença que hoje é grande, na minha opinião. Então, é uma sequência desfavorável para o Palmeiras, que tem uma gordura para administrar justamente para esse momento da tabela. Vamos ver como vai se sair nesses 2 jogos fora. Ô Mauro, você que é um grande fã do futebol argentino, o Santos, na verdade, desenha uma coisa que vai Orlando Ribeiro provavelmente até o final do campeonato. Acho que essas últimas 10 rodadas para o Santos podem ficar quase eternas, né? E se falou do Bielsa, mas parece que nem a crônica esportiva, de um modo geral, acredita que esse casamento possa acontecer. Né? Já é a primeira vez que o Santos fala no Bielsa, né? Mas o Bielsa é um cara muito complicado, assim. Ele faz uma série de exigências... Dificilmente aceitaria um trabalho assim no meio do ano, pegar um clube aqui no Brasil, e chances que zero aí para qualquer avanço para agora, né? Não vejo possibilidade nenhuma. Eu acho também que, na verdade, se faz isso para falar que está pensando grande, né, Arnaldo Ribeiro? Só para a gente... E acho que, Vladir, enquanto não define um treinador, é muito importante que em jogos em casa, seja com o Orlando ou com qualquer comandante, o Santos faça pontos para se livrar definitivamente da ameaça do Z4, né? Que é a grande questão para o Santos até o final do ano. Muito bem definido, Arnaldo Ribeiro. Essa é a lição de casa do Peixe. Sim. Aquele abraço. Valeu, Mauro. Bom, e antes da nossa despedida, esse Revista Debate faz o registro de que Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto, o ABC de Natal e o Vitória da Bahia garantiram acesso para a Série B do ano que vem. O título será decidido entre ABC e Mirassol, com as datas definidas. Os próximos 2 sábados, né? 5 da tarde. Esses foram os primeiros colocados das chaves na segunda fase do torneio. E a gente encerra com imagens de outro time que deixou a torcida em festa. O América do Rio Grande do Norte tinha feito 2-0 no Pouso Alegre na ida e por isso mesmo, perdendo fora ontem por 1-0, ficou com o título. Parabéns para a torcida do América. Aproveite para tirar aquela onda e para vocês todos uma semana pra lá de boa. Juízo, torcida brasileira.